Temos que ter dó de você, agrícola. professora. Ó, então eu vou colocar aqui. Deve ter pagado uma fortuna nesse tablet. Máquinas paguei agrícolas. Só para dar aulas. Só para dar aula para vocês, tá vendo? E vocês aí, ó, falam nada, viu? Mas, ó, bora lá Agora. então. Parte 2 da parte de separação de mistura, certo? Vocês lembram bonitinho, que aí vocês têm que retornar a matéria. Uma coisa que a gente fez, a gente definiu o que era substância e definiu o que era mistura, certo? Substância vai ser tudo aquilo que acaba se unindo com uma ligação química e gera novas coisas, certo? Por exemplo, você pegou hidrogênio e pegou oxigênio. Os dois vão formar uma ligação química. Dessa ligação química, você vai criar uma nova substância, que vai ser a água, certo? Então, nós temos a substância vai ser nesse sentido, onde você ocorre ligações químicas. A mistura não vai acontecer ligações químicas. Mistura vai ser quando você joga tudo no mesmo lugar, só que eles não se unem. Eles só estão no mesmo lugar. Por exemplo, abre a mochila de vocês, lá dentro vocês vão encontrar, certeza, papel de bala, chiclete, caneta perdida, caderno, se bobear, pedaço de bolacha, vai encontrar de tudo lá dentro, certo? Só que como vocês vão encontrar de tudo, o que acontece? Nada vai ser criado novas substâncias. Só está tudo junto, tá? Então, nesse caso, a gente está falando então de separação de misturas, porque são separações que são fáceis de ocorrer. Aí você vira para mim e fala assim, mas existe como você separar as substâncias? Você pegar a água e separar o hidrogênio do oxigênio? Tem como você fazer isso, certo? Só que, aí a gente tem um grande porém aí. Para você conseguir fazer uma separação de substâncias, você quebrar ligações químicas, isso demanda muita energia e um controle certo do ambiente. Então, não é nada fácil, certo? Então, o que acontece? Você não vai conseguir fazer isso em qualquer lugar. Como a gente está vendo que a gente consegue fazer a separação de mistura. Beleza? Então, é só para relembrar, tá aqui mostrando para vocês, certo? Que mistura, então, vai ser várias substâncias que, quando estão juntas, elas não vão estar unidas por ligações químicas, então elas não formam novas substâncias. E aí a gente vai ver sobre agora misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam pelo menos 2 aspectos visuais, ou 2 fases. Agora que eu vi que tá faltando o Q aqui, ó. Ai, que beleza. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, é heterogêneo quando a gente consegue ver mais de 2 fases. Beleza? Lembrando que homogênea é quando você tinha uma fase só. Então, as coisas se misturavam e você não conseguia perceber uma separação entre elas. Tá? Entrando, então, na parte das separações. Os primeiros tipos que nós vamos ter vai ser a catação e a ventilação. Eu coloquei aqui para vocês no que é usado para fazer essa separação. Quando a gente usa catação, vai ser para separar sólido de sólido, certo? Seria, por exemplo, aqui na imagem tem um monte de feijão, né? Se vocês já viram a mãe de vocês escolhendo feijão para fazer feijão, mãe, vó, faz. Na hora que antes delas colocarem o feijão na panela, muitas mães, dependendo da marca do feijão que elas compram também, elas acabam escolhendo o feijão. Ou seja, tipo, joga tudo em cima da mesa e começa a pegar, tipo, tirar aqueles que estão ruins e os que estão bons, elas jogam na panela, tá? Por que elas fazem isso? Elas estão separando aqueles feijões que eles estão mais duros, escuros, menores, se tem vai que tem uma pedrinha no meio do caminho, certo? Então, ela está fazendo um processo de separação aí. Esse processo que você usa a mão
para separar as coisas é chamado de captação, certo? Imagina que você pode separar qualquer tipo de sólido desse jeito, certo? Imagina que você misturou, sei lá, feijão com arroz e você quer separar os dois. Tem como também, certo? Você pegar, usar a mão ou uma pinça, pode ser qualquer um dos dois, mas é você fazer essa separação mecânica, então, certo? E você pegar cada um por um e ir separando. Isso é um processo de captação, beleza? Um processo de ventilação é uma parte como se fosse de ventilador mesmo, tá? Aqui na imagem, não sei se você consegue perceber, mas é tipo, tem um... Aqui eles pegam essa parte de... Pensa de separação de trigo, tá? Porque quando sai, ficam uns pedacinhos do trigo pequenininho. E se você bater um vento com aquilo lá voa, certo? Então, a ventilação vai ser um processo de separação usando um ventilador, usando vento. Então, imagina que você tem junto feijão e algodão. Exemplo, gente. Se você bater um vento ali, não um vento forte, gente, não vai pensar, tipo, meu Deus do céu, me deu um tornado aqui. Se der um tornado, a casa não vai nem parar de pé, certo? Então, liguei o ventilador. A partir do momento que você ligou o ventilador e você tem algodão e feijão junto, o algodão, por ser mais leve, vai sair voando, certo? Então, isso é um processo de separação usando o vento, um ventilador. Então, ele é um processo chamado de ventilação. Também vai separar sólido de sólido, certo? Depois, nós vamos ter outros dois tipos aqui, que tem a levigação e a separação magnética, certo? O que seria levigação? A gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir levigação com peneiração, que vai estar mais para frente, tá? A levigação, ela também vai separar sólido de sólido. Mas o que eles usam na levigação? Eles usam a água. Então, eles usam um fluxo de água para separar. Nessa imagem aqui, o que a pessoa está fazendo? Ela está procurando ouro, certo? Então, Aqueles como que eles filmes na faziam? África. Ô, professora, a lição Oi, fala. a lição que o Matheus passou é para essa matéria que você está dando agora? Sim, é nessa parte. Disney! Não acredito. Eu tinha falado, gente, que era para essa parte, porque eu separei a matéria, lembro de homogêneo e heterogêneo. Mas era também dessa parte. Agora que vocês estão pensando, vocês estão vendo, né? Mas igual o Rick falou, essa parte aqui, dessa levigação, aconteceu muito, muito no Brasil, tá? Que foi na época que você teve a corrida do ouro aqui no Brasil. Não só no Brasil, teve corrida do ouro nos Estados Unidos, teve corrida do ouro na África, certo? Então, você tem em diversos lugares essa corrida, essa busca pelo ouro ou pedras preciosas. O que acontece? Normalmente, quando você está procurando ouro, você não vai encontrar uma pedra do tamanho de uma bola de futebol, certo? São pedrinhas pequenininhas que a pessoa acaba encontrando. E elas estão formadas no meio de... Não, nem de rocha, de solo, certo? E o que acontece? Como elas são pedrinhas pequenininhas, eles não vão cavar para conseguir achar ela. Eles fazem o quê? Eles aproveitam o curso do rio. Então, é como se eles cavassem, jogassem essa água dentro do rio e as pessoas ficassem lá atrás com uma bacia, certo? Pegando essa água, essa terra que saiu e tá no fundo desse rio. Então, eles usam a água do rio para tirar a areia, o solo, e ver se tem ali, formou alguma pedrinha de ouro, certo? Esse é o processo de levigação. Então, você vai tentar separar dois sólidos, mas usando a água. É como se você enchesse a mão de terra assim e deixasse a água passar aqui na sua mão. Se nesse pedaço de tanto de terra que você pegou tiver uma pedra, a pedra por ser um pouco mais pesada, ela não vai embora com a água passando devagarzinho nela, certo? Então, isso é um processo de levigação. É isso que o pessoal faz para encontrar ouro.
Então, lembrando que você não pode pegar uma correnteza também, certo? Você não vai pegar um rio com uma correnteza forte, porque vai levar tudo embora. Então, tem que ser uma água bem calminha para ela só passar ali e retirar a areia, a terra e ficar o ouro que é de interesse. Né? Então, existe esse processo que é chamado de levigação. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, onde aconteceu muito isso daqui, esse processo, essa exploração de pedras preciosas, foi no estado de Minas Gerais. Certo? O nome vem disso, Minas Gerais, porque foi lá que você encontrou muito ouro e pedras preciosas. Tá? E existem cidades que é conhecida como também o Caminho do Ouro, que eram cidades onde encontraram muita quantidade de ouro, então elas foram colonizadas, né, por causa dessa extração. Que aí você encontra, por exemplo, Ouro Preto, certo? Então, essa região aí de Minas Gerais. Que aí, só que aí hoje em dia, né, extraíram tudo, não tem mais nada lá. Tá? Se alguém estava pensando em ir, não tem como mais. E depois, eu acho que o mais fácil vai ser a separação magnética, que também é de sólido com sólido. Mas como que você faz essa separação magnética? Usando ímã. Então, toda vez que a gente fala de separação magnética, a gente tem que pensar que você está separando alguma coisa que seja com ferro, que seja um metal, certo? Você, por exemplo, não vai conseguir separar isopor com ímã. Tem que ser algum metal, certo? Então imagina isso daqui que está mostrando na foto, esse ímã, ele tá com uma malha de ferro, tá? O que é malha de ferro? Seriam pedacinhos de ferro muito pequenininho. É como se fosse ferrugem, sabe? Quando cria ferrugem. Então imagina que aqui embaixo ele tem uma farinha e essa ferrugem estava no meio da farinha. Então ele quer separar as duas coisas, tá? Você só pega um ímã, separa ali. Beleza? Isso pode ser aplicado para qualquer outra coisa. Por exemplo, meu Deus do céu, minha caixinha de prego caiu no meio da areia. O que eu uso para pegar os pregos? Um ímã, né? Do que ficar pegando ali com a mão. Você usa um ímã, você pega tudo. Pega o que é do seu interesse. Você consegue separar as coisas. Quando você tem lugares como desmanche legal de carros, certo? Você tem aqueles caminhões que tem um imã enorme nele. Não sei se vocês já viram isso. Que aí eles pegam, tipo, tem um compactador, certo? Então, eles jogam tudo que tem de metal lá. Esse compactador faz, espreme tudo e isso depois vai para algum depósito. E então, existe esse imã grandão que aí ele pega várias coisas de metal e joga dentro desse compactador. Então, ele fica fazendo esse processo. Também seria um caso de separação magnética, só para vocês terem uma ideia. Depois, nós temos aqui, ó, a flotação e a peneiração. Vocês vão ver que eu tô falando de sólido com sólido, viu, gente? Só para ficar mais fácil para vocês terem uma ideia. O que seria flotação? Lembra do processo de tratamento de água que eu expliquei semana passada? O que você tinha o processo de flotação? Flotação era quando você colocava algumas substâncias naquela água, certo? E aí o que era ruim que eu falo, tipo folhas, essas coisas, galhos, eles iam se agrupar, iam se juntar e iam subir. Então eles formavam como uma parte em cima assim. Para quem foi em tratamento de esgoto, vê isso como se fosse aquela espuma que forma em cima da água, certo? Então aquilo é uma sujeira sólida. Então aí eles conseguem depois retirar essa sujeira da parte de cima. Então flotação é isso, você conseguir querer separar duas coisas, porque uma vai usando água, porque aí uma boia e a outra fica por baixo. Mostrando exemplo aqui, ó, vocês têm misturado areia e serragem. O que é serragem? São pedaços de madeira, tá? Então, são pedaços pequenos de madeiras que ficam difíceis de você separar manualmente. Então, você não consegue fazer catação, entendeu? Porque o processo os pedaços são muito pequenos. Como você consegue fazer isso? Se você adicionar água nessa mistura de areia com serragem, o que vai acontecer? A areia é mais funda,
não é mais funda, ela é mais pesada, mais densa, então ela vai ficar no fundo. E a serragem, ela é menos densa, mais leve. Então ela vai fazer o quê? Ela vai boiar. Então, no processo de você usar a água, você consegue separar a areia da serragem, certo? Aí você fala, mas e aí o que você faz? Aí você vai ter serragem, água e areia. Você retira a serragem, certo? E a água com areia você pode usar para alguma coisa para escorrer essa água e você fica só com areia. Beleza? Agora nós temos o processo de peneiração, certo? O que vai acontecer na peneiração? Você vai separar pedaços grandes de pedaços pequenos. Lembra que eu falei da levigação? Que a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir os dois? A peneiração, você usa uma peneira. A levigação era uma bacia, certo? E a levigação você usava o fluxo da água para conseguir separar as coisas. A peneiração não, você balança. Certo? Então você, nesse caso, muito... Quem mexe com construção civil, pedreiro, ou quem faz comida, usa muito essas duas coisas. Usa muito peneira, tá? Construção civil, pedreiro, eles vão usar a peneira para diminuir o tamanho dos flocos da areia, certo? Se tiver alguma pedrinha, jogar fora. No caso de quem faz bolo, quem mexe com essa parte de padaria, confeitaria, tudo isso, usa a peneira, vai peneirar para tirar os flocos de farinha que estão maiores, certo? Então, para deixar mais fininho e fica melhor para você fazer o bolo, ou o pão, ou qualquer outra coisa, certo? Então, peneiração envolve isso, envolve uma peneira. Então, você vai fazer o quê? Aquilo que é pequeno vai passar pela redinha da peneira e aquilo que for maior vai ficar retido na peneira. Aí você tira fora, beleza? De novo, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Diferença de tamanho. Aí você fala, mas essa diferença de tamanho, por que eu não posso usar flotação? Porque se você molhar a farinha, por exemplo, não vai dar muito certo pra você fazer o que você quer. E você não vai conseguir separar, né? Porque aí vai virar tipo um grude só. Beleza? Então você usa peneiração nesse caso, quando você não pode ficar molhando os ingredientes. Beleza? Opa. Próximo. Aí. Agora nós temos a decantação e a sifonação, tá? Eu coloquei uma foto só porque os dois vão estar unidos nisso daqui. O que acontece? Nós vamos ter decantação. Pensa só que vocês estão lá todos felizes e vocês foram lá e acharam... estão com vontade de comer tomatóide. Beleza? Aí vocês estão lá com vontade de tomatóide, todos felizes, alegres e contentes. Então vocês vão lá e vão fazer escorre aquele monte de Toddy, assim, no copo com leite. Todos felizes. Certo? O que acontece quando você coloca aquele monte de Toddy no copo? Você vai ter, depois de um tempo, mesmo que você mexendo, você vai perceber que depois de um tempo, o Toddy fez o quê? Ele vai pro fundo do copo. Não vai? Então, o que é isso? Quando você espera descer de novo o mais pesado, isso é um processo de decantação. Então, é um processo onde você apenas espera. Certo? Opa. Só espera um pouquinho. Deixa eu chamar o Rick de novo aqui. Porque ele saiu. Certo? Então, ó. Acabou. Vou voltar aqui. Fala nada, ó, Rick. Mas depois a gente volta. Fica tranquilo. Então, ó, a parte de decantação e sifonação. Então, decantação é aquilo que eu falei para vocês. Imagina que vocês fizeram um copo lá de Toddy, né? Todos felizes. Colocou, então, um tanto de leite, colocou 30 colheres de Toddy, né? Porque nunca ninguém coloca pouca colher de Toddy.
e você mexe. A partir do momento que você mexe, aquilo ficou marrom, uma cor só, belezinha. Mas imagina que você não tomou na hora. Então você fez aquele copo e deixou ele parado em cima da mesa. Depois de um tempo, você começa a perceber que ele apresenta um corpo de fundo. O que seria isso? Você começa a perceber que ficou o sólido aqui embaixo. Ficou aquele pedaço grosso. Ou imagina só que você colocou... você fez suco e colocou 30 colheres de açúcar também, certo? Aí você vê que formou aquele branco aqui embaixo, assim, ó. Certo? O que seria isso? Uma decantação. Porque a partir do momento que você misturou as coisas, o sólido com o líquido, e esperou depois de um tempo, às vezes esse sólido ele não vai ser diluído nesse líquido. Então ele vai fazer o quê? Depois de um tempo ele vai para o fundo do copo. Beleza? Isso é uma decantação, é quando você faz uma separação de sólido com líquido apenas esperando. Certo? Você tem essa mistura, você só deixa ela de lado e espera ela acontecer. Aí acontece isso que está na imagem, tá vendo? Você tem aqui, ó, primeiro, nesse caso eles misturaram como se fosse areia e água, certo? E aí você vê, tipo, tá tudo misturadinho aqui. Aí eles sedimentaram. O que é sedimentaram? Eles esperaram. A partir do momento que eles esperaram, vai formar, então, a areia vai descer, porque ela é mais pesada, e vai se formar no fundo do copo aqui. E a água vai estar ali, belezinha. Aí fica fácil de fazer o processo de decantação, que é esse de cima, que você vai fazer o quê? Você só vai retirar a água. Aí você vai ficar com a água num copo e a areia no outro, certo? O que pode acontecer? Você também pode fazer o processo de sifonação. Se você não quer fazer o decantação, você pode fazer sifonação. O que vai ser isso? Usar um tubo para retirar a água, certo? Aí você usa um tubo e você coloca, tipo, a água vai sair de um e ir para o mais baixo. Então você consegue fazer esse processo. As pessoas usam muito esse negócio de tubo, que vocês nunca tiveram que fazer isso na vida, não sei se vocês já viram isso também, é quando a pessoa tem que... acabou o combustível do carro, certo? Então eu tenho que colocar combustível lá e eu tô, tipo, tive que pegar gasolina em qualquer outro lugar, não consegui levar o carro no posto e eu tenho que colocar bem de toda da gasolina dentro do carro, certo? Você consegue fazer por tubo, desse jeito. Então você coloca um tubo ligando a portinha do combustível dentro do galão e espera, porque por diferença também de pressão, a água o líquido vai sair de um lugar e ir para o outro, tá? Esse é o processo de sifonação. E o último vai ser o funil de bromo, certo? Esse aqui vai ser um último que vai fazer a separação de líquido com líquido. O que vai acontecer isso? Por que funil de bromo? Na verdade, é o nome que recebe esse funil aqui, tá, gente? Não tem, você não vai usar nada de especial, você não vai usar o bromo, você não vai usar nada. Você só faz essa separação. Então imagina aqui, ó, você tem água com óleo, certo? O que acontece? Por diferença de densidade, a água vai para baixo e o óleo fica em cima. O que você faz com isso? Aí aqui, ó, nesse funil de bromo, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na parte de baixo, tá marcando água, embaixo você tem como se fosse uma torneirinha. Você tem uma válvula, certo? O que você faz com isso daqui? Você tá vendo que tem a água e o óleo e você quer separar os dois. Então você vai nessa válvula aqui e abre ela. E aí ela começa a vazar a água. Na hora que terminou de vazar a água, você fecha. Aí a água caiu tudo nesse becker, nesse potinho de baixo, e o óleo ficou ali em cima. Né? Então, isso é um funil de bromo. Isso é como você consegue separar líquidos com densidades diferentes, certo? Abrindo uma torneirinha. Beleza? Olha só, falei que era rápido hoje, hein? Só tem esse daqui. Agora, gente, me fala uma coisa.